Isso não é um filme futurista, isso já é o presente. A gente vai falar sobre isso. Casa inteligente. Uma casa conectada versus uma casa inteligente. Tem diferença aí, né? Então não é só sobre entender comandos. É sobre, literalmente, né, ser proativo e saber o que você precisa naquele momento específico. E é engraçado, antigamente era só quem era muito técnico. Hoje em dia, assim, minha sogra tem Alexa, todo mundo tem Alexa. A gente vai ficar muito preguiçoso com essas tecnologias, não vai, cara? Totalmente. Você acha que vale a pena ter uma casa inteligente? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tech Team. Esse podcast que é pra gente falar sobre tecnologia de forma descomplicada, descontraída, trazer assuntos que são tendências, dicas práticas para vocês. Eu sou Carol Tequita, sou engenheira de software, também criadora de conteúdo. Tenho um canal no YouTube chamado Tequita Dev e eu apresento esse podcast juntamente com o ilustríssimo Felipe Becker. Fala, cá, tudo bom? Tudo jóia. Então, tá bom. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Vamos conversar hoje aqui sobre tecnologia, sobre casa inteligente. Eu sou o Felipe Becker, como a Ká falou. Tem um canal no YouTube sobre tecnologia também que chama Bitech. Então me procura lá, @Bitecker. A gente fala sobre vários assuntos. E essa é uma série, né, que a gente fala aqui de variados assuntos sobre tecnologia. É uma série gravado aqui no estúdio da loja da TIM da Oscar Freire, que é uma loja conceito que tem diversas experiências aqui para vocês conhecerem, também dispositivos para vocês testarem aqui. A gente super recomenda que vocês venham conhecer, que é sensacional o espaço. É muito legal, porque essa loja é o seguinte, ela não é uma loja normal, ela é uma loja conceito, então você tem áreas aqui que você pode testar os produtos, principalmente essa parte de casa inteligente que a gente vai falar. Tem dispositivo para você testar na prática, tem parte gamer, é uma loja super bonita, tem café aqui. Então vem conhecer a loja, aproveita você que vai para Oscar Freire e já vai curtir a loja da TIM. Sim, e falando sobre o tema de hoje, Becker, imagina você chegar em casa, estressado ali, você chega em casa, tá com aquela musiquinha ambiente, as luzes se acendem automaticamente, sua casa tá limpa porque o robô limpou, a geladeira tá cheia porque a geladeira fez as compras para você. Isso não é um filme futurista, isso já é o presente. A gente vai falar sobre isso, casa inteligente. Não só falar sobre o tema, mas também dar dicas para vocês que querem começar a montar a sua casa, né? Isso, porque é muito importante assim, hoje em dia quando a gente fala de casa inteligente, muita gente pensa assim, putz, mano, é muito difícil, não sei nem por onde começar, é muita tecnologia, mas simplificou muito hoje em dia. Então, tem várias formas de você conectar a sua casa com produtos variados e não é difícil, gente, é fácil, eu garanto para vocês. Você começa devagarzinho, pegando alguns dispositivos, você vai ver como você vai se apaixonar por isso. Mas vamos falar, cara, sobre o conceito primeiro de casa inteligente, para o pessoal entender. Vamos falar do conceito básico, né? O que é efetivamente uma casa conectada versus uma casa inteligente? Tem diferença aí, né? Tem diferença, né? A gente partiu do princípio de uma casa conectada. Uma casa conectada, basicamente, é a possibilidade de você ter dispositivos, sensores conectados à rede da sua casa. Não que isso seja inteligente. Os dispositivos apenas estão conectados, transmitindo dados ali para essa rede, né? Então, é o que a gente chama de IoT, né? A base para isso é o IoT, que é a internet das coisas, que basicamente é você conectar coisas na internet. Microcomputadores, dispositivos, é a lâmpada que você conecta na internet para você poder controlar através do seu celular, né? É a caixa de som, é justamente esse princípio de conectar coisas na internet. Para que isso aconteça, a gente tem protocolos de comunicação. Por exemplo, o Wi-Fi, que é um deles, que é essa rede sem fio. A gente tem o Bluetooth também, a gente tem o Z-Wave também. São protocolos de comunicação que têm características diferentes, né? O Wi-Fi é utilizado para grandes volumes de dados, o Bluetooth já é para uma quantidade menor de dados e ele gasta menos energia, então tudo vai variar de acordo com as características do dispositivo. E a gente também tem um protocolo de comunicação, que é o idioma que esses dispositivos vão se comunicar. Porque pensa, Becker, você tem 1 milhão de dispositivos, como é que eu posso fazer com que eles sejam compatíveis, como né? É que eles conversem, né? Então, pensando nessa incompatibilidade, empresas como a Amazon, a Google e tudo mais, sugeriram, né, trouxeram a proposta de um protocolo de comunicação universal entre esses dispositivos, que é o idioma deles, que é chamado de protocolo Matter, que é super importante você saber disso na hora de comprar os seus dispositivos, né? Exatamente. Porque, como a Ká disse, quando a gente fala de casa conectada, você vai pensar primeiramente em produtos que se conectam com a internet. Então, esse é o primeiro passo que a gente falaria para, vamos dizer assim, onde a gente começou, né? Onde começaram as coisas. Então, você vai pensar numa lâmpada, que você pode dar um comando de voz, você vai pensar num produto físico, né? Um carro que às vezes tem alguma coisa, um dispositivo médico. Então, são produtos equipados com sensores que conversam com a internet e conversam com a gente por meio de protocolos. Por isso que o Matter é muito importante, que a Ká falou. Isso. Se você imaginar assim, vamos dizer, cada marca lançasse o seu produto. Eu lanço uma lâmpada, a Ká vai lançar uma tomada inteligente,
uma outra pessoa lança outro produto, daqui a pouco você tem que usar 3 aplicativos para controlar esses produtos. Aí vira uma loucura. Sim. Por isso que o dispositivo, essas conexões de protocolos são importantes. O Matter, a gente tem o Zigbee também, que é um outro protocolo. Então, essa é para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Mas isso, vamos dizer assim, você tem uma casa conectada. Então, tem uma casa que tem lâmpada, que tem o switch, que eu tenho um monte de coisa. Agora, qual que é a diferença para uma casa inteligente? Aí é outra história. Aí a casa inteligente é um passo a mais. É o que a gente está meio que vivendo hoje, que é a possibilidade de você integrar a inteligência artificial nessa rede conectada de dispositivos. Então, é você utilizar o poder dos grandes modelos de linguagem, GPT, Cloud, Gemini e tal, para fazer com que essa casa ela seja proativa, ela aprenda com seus hábitos, né? E ela tenha uma hiperpersonalização de acordo com as suas necessidades. Então, não é só sobre entender comandos, é sobre, literalmente, né, ser proativo e saber o que você precisa naquele momento específico, né? Exato. E é uma coisa muito doida de pensar, né? É porque a casa para de ser, digamos, passiva. Exatamente. Então, atualmente, o que a gente faz? Você chega, você fala para o seu dispositivo, liga a luz, ou desliga a luz, ou quero programar a luz para ligar às 7 horas da noite. Então, você tem que ser ativo. Quando a gente fala da casa inteligente, entra como se fosse uma inteligência, literalmente, no sistema dela, onde ela começa a dar input para você. Então, ela pode olhar na sua geladeira e falar assim, olha, Felipe, eu vejo que você compra carne a cada 5 dias, compra banana a cada não sei quanto, e tá acabando. Então, ela já me manda uma notificação falando, você precisa comprar isso, porque de acordo com o que você faz no dia a dia, tá precisando, né, fazer suas compras. Então, você tem, como a Ká disse, geladeira smart, você tem robôs que vão, além de limpar a sua casa, ele monitora a sua casa. Escaneia toda também, consegue escanear tudo. Toda a área da sua casa para saber fazer a limpeza também inteligente da casa, né? Sim. Não é mais só aquele robô que vai passando o pano aleatoriamente, ele consegue mapear todo aquele ambiente. Então, assim, a gente leva esse poder desses eletrônicos para um outro nível com a inteligência artificial. É como se fosse o poder dos agentes de IA que a gente já tem hoje, falando bastante sobre esse assunto aí na área da tecnologia, mas trazendo isso para dentro da sua casa para automação. Então, esses dispositivos, eles têm o poder de decisão. Né? Exato. E ele também entende o usuário e começa, às vezes, assim, no início, o que a gente tem você pode controlar isso. Ele vai te dar sugestão e você aceita. Mas eu imagino que no futuro, por exemplo, vamos dizer assim, você tem todos os dispositivos da sua casa conectados. Ele nem vai mais te perguntar, ele vê que você sai da sua casa, que entre as 2 horas da tarde e as 5 horas da tarde, você não está na sua casa. Ele já vai ligar o robô aspirador para limpar a sua casa. Sim. Ele já vê que não tem movimento na casa, então, se não tiver um movimento, ele desliga as luzes. Se você tem cachorro, você avisa e ele vai ligar as luzes a partir... Quando ele detecta que lá fora ficou escuro, ele liga as luzes para você, que você determinar. Então, assim... acaba sendo como se fosse um assistente pessoal, Sim. mas que ele interage com você. É uma maravilha, né? Nossa, que... A gente vai ficar muito preguiçoso com essas tecnologias, não vai, cara? Totalmente. Chegar em casa, tudo pronto. Exatamente. Você entra em casa, a luz tá ligada, a música tá tocando, a geladeira a gente avisou que você tem que comprar, é uma maravilha, né? Maravilha. E é um sonho das empresas. A gente que acompanha tecnologia, a gente vê isso há muitos anos, as empresas falando, olha, gente, nós estamos aqui, mas o futuro é esse aqui. Então, é muito claro que agora, com a inteligência artificial vindo muito forte, Sim. A gente realmente vai ter uma casa aí bem diferente. E é legal pensar na evolução disso, né? Aonde isso começou? Para vocês terem uma ideia, né? Esse primeiro conceito de casa inteligente, na verdade, conectada e tal, surgiu em 1970, cara. Que loucura. É muito tempo, né? Então, lá surgiram os protocolos, X10 que chama, né? Um protocolo que, na verdade... através de sinais elétricos, né, que permitia você controlar a iluminação. Então, uma coisa muito básica, precisava de fio e tal, tudo mais, né? Uma coisa mais analógica, mais analógica, mas já era ali um indício, né? Principalmente falando na década de 70, né, que tinha todo esse otimismo da automação industrial, corrida espacial e tudo mais. Então, tem muito essa questão de visionário ali, pensando no futuro, como que seria essa automação para dentro da residência, né? E ali nos anos 2000, a gente tem a questão do Wi-Fi, né, que mudou completamente. Nossa, aí foi outra história. Porque daí você começa a ter transmissão de dados pelo ar, não precisa mais de cabo, não precisa mais de nada. Grandes volumes, né? Porque antigamente, se a gente pensar, a internet no começo... era muito lento, então para você baixar uma foto, às vezes levava 2 horas para baixar uma foto pequena. O Wi-Fi, ele trouxe esse desenvolvimento gigantesco para transmissão de dados, mas principalmente dentro de casa, porque são muitos dispositivos conectados, então você precisa ter como se fosse uma estrada grande para poder controlar tudo isso. E aí a história mudou, né, cara?
Sim, aí sim. veio um monte de coisa. É a base do IoT, né? Que é você conectar esses dispositivos através da rede, né? E uma rede sem fio. Antigamente, nesse protocolo X10, a gente estava falando basicamente de impulsos elétricos. Aqui a gente está falando de transmissão de dados, né? Dados que podem ser coletados por sensores, e aí você pode tomar decisões a partir disso. E é legal a gente pensar que, assim, toda a tecnologia, ela sempre ela acumula uma coisa da outra. Então, para a gente ter hoje as casas inteligentes, são várias tecnologias que vão se acumulando e permitindo outras soluções. E aí, em 2007, a gente teve o boom das assistentes de voz. Sim, sim. Que daí é outra história. É outra história, né? E a gente para pensar, assim, a necessidade dessas assistentes virtuais ali, porque como você interagia com esses sistemas antes? Através de uma interface, a tela, um botão que você tinha que clicar, navegar ali para executar aquela ação. Agora, com essas assistentes virtuais, assistentes de voz, você consegue comunicar com linguagem natural. É como se você estivesse falando com uma pessoa ali, de fato, assim. E isso traz essa tecnologia de uma forma muito acessível. Se a gente parar para pensar, o boom das inteligências artificiais só aconteceu porque trouxe a IA como uma forma acessível de se comunicar com ela. Por exemplo, o ChatGPT. Sim. Então, hoje, a IA não é uma coisa de um setor restrito da área de tecnologia de profissionais especializados. Qualquer pessoa consegue interagir com linguagem natural com a IA, né? Exatamente. E é interessante a gente pensar que quando começaram os assistentes de voz, era uma coisa revolucionária, né? Porque você pensa assim, nossa, eu tô falando com um robô, tô falando com uma bolinha aqui que me responde e faz as coisas que eu dou comando. Uhum. Então, quando a gente pensa lá para 2010, a gente teve o boom dessa interface, que era uma coisa que não existia, que torna muito mais humano essa conectividade, vamos dizer, com as coisas. Então, e além disso, veio toda a padronização, que é aquilo que a gente falou, do Matter. Por isso que a gente tem hoje em dia, vamos dizer, se você pegar uma Alexa, um produto Google, da Apple, que faz um controle da casa, que é um hub, né, inteligente, ele aceita vários produtos de marcas diferentes para você poder ter uma central conectada. Isso. Então, esse foi o primeiro passo. Agora, 2020 para frente, aí começaram os sensores mais avançados, e principalmente, como você falou, a AI. A AI, né? Que daqui para frente, vai começar a ser uma coisa assim bem mais avançado que a gente imagina. E eu acho que a gente está no início, porque a AI agora que está explodindo, né? Sim, agora que os modelos estão, assim, atingindo, crescendo exponencialmente. Então, você tem essa questão do IoT conectado com os grandes modelos de linguagem, GPT, o Gemini e tal, para explorar justamente isso, essa questão proativa, né? Não é só receber comandos e comandos específicos, porque esses assistentes, eles eram treinados com comandos específicos. Se você falasse uma coisa um pouquinho diferente, eles não iam entender. Exatamente. Agora, eles têm essa inteligência por trás para conversar com você nessa linguagem natural, entende? Já leva isso para outro nível. Aí a história vai mudar. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre essa coisa da AI, da conectividade, porque quem utiliza hoje em dia os programas de AI já está vendo a revolução que é. Sim. Eu, hoje em dia, converso muito com o ChatGPT, é um grande amigo meu. Um psicólogo. Um psicólogo, um consultor. Então, a gente vê que tudo isso começa a se cruzar e aí as casas conectadas vão para um outro nível mesmo. Agora, durante a pandemia, a gente teve um grande avanço nisso, né? Nessa parte de casa conectada, de automação, porque as pessoas começaram a procurar isso. Sim. Não existia, né? Muito essa procura, eu acho. A questão do isolamento, né? Que você tinha que ficar mais em casa. Acho que o fato de você ficar mais em casa, você começa a pensar ali, né? Como que eu posso melhorar a minha experiência aqui? O home office, muitas pessoas ali começaram a trabalhar em casa. Então, qualquer coisa que você automatiza, facilita o dia a dia. Então, acho que também trouxe essa atenção para dentro de casa, como que a gente pode trazer essa tecnologia também para o dia a dia. E é engraçado que, assim, tem essa questão, né? Do controle e tudo mais. Tem a demanda por segurança e monitoramento, porque é muito fácil hoje em dia você comprar uma câmera inteligente, alguma coisa, e conecta no seu celular. Você pode ver pelo seu celular, você não precisa de uma instalação grande, de uma rede grande na sua casa, é muito simples. E eu acho até engraçado, porque não sei se você percebe isso. Lá no canal a gente faz bastante vídeo de produto e tudo, né? Principalmente os hubs. E aí, hoje em dia, qualquer lugar que você vai, todo mundo que você conversa acaba tendo algum dispositivo inteligente, né? Seja um Alexa, um Google. E é engraçado, antigamente era só quem era muito tech. Sim. Hoje em dia, assim, minha sogra tem Alexa, todo mundo tem Alexa. Sim. Né? Tem produtos inteligentes. Minha mãe quer ver essa tecnologia, ela ama a Alexa dela, porque a Alexa entende ela, então é incrível como você torna a tecnologia acessível nessa forma. Exatamente. Né? E agora com a AI, fica mais ainda. Sim. Mas, cara, vamos aqui falar... A gente tem sempre dinâmicas aqui, né, no podcast. E a nossa primeira dinâmica de hoje é o Tecnopop. A gente vai falar um pouquinho de cultura pop
exemplificando essa questão das casas inteligentes. Isso. Às vezes a vida imita a arte. Ou a arte adianta o que a vida vai fazer, Exatamente. Então vamos trazer essas referências aqui. Olha, quem é millennial deve lembrar do Jackson. Apesar de ser um desenho animado que não surgiu na nossa época, né, de 1960, mas passava muito ali, pelo menos na minha infância, eu também assisti bastante Jackson e era muito inspirada por aquele universo futurista e tal. Então era uma família que morava ali em Orbit City. Aí tem a Rose, que era a robozinha que fazia as coisas. Então, hoje a gente tá vendo os robôs ali em casa, mas lá naquela época já tinha os robozinhos. Exatamente. A casa era inteligente, ela resolvia as coisas por ela mesma, né? Então, assim, meio que prevendo o que a gente tá vendo hoje, né? A questão da AI, os robôs ali, autônomos na nossa casa. Então, é uma série bem interessante se for pensar nesse aspecto, né? A gente que é mais... Estamos entregando a idade, né? Mas o Jetsons eu via também. E era legal porque, assim, era uma coisa que... É um pouco de ficção científica, né? Se você for pensar. Sim. Mas as pessoas que pensavam no futuro já viam aquilo. Então, como você disse, o robô que trabalhava na casa, ele era uma inteligência artificial, porque ele pensava, ele conversava. Você tinha vários eletrodomésticos que faziam tudo automaticamente. Então, era uma visão que já existiu. O homem sempre pensou nisso, né? Desde lá de trás. Mas agora, a gente tem vários outros seriados, principalmente mais modernos, que falam disso de uma forma, às vezes, até um pouco mais, assim, um futuro mais pesado, mais caótico, que é, por exemplo, o Cassandra, do Netflix. É uma série relativamente nova, assim, que traz esse futuro um pouquinho mais caótico em relação a essa casa inteligente, né? Pensa nessa questão da inteligência como se ela tivesse uma personalidade. O que acontece quando a casa tem uma personalidade, ela tem esse poder de extrair dados ali das pessoas que estão ali e manipular as pessoas com esses dados, né? Então, assim, a gente leva isso para um outro nível na questão de pensar assim, será que a IA está tomando decisões para o nosso bem ou não, né? Você tenta tanto automatizar as coisas que você sai do controle. É meio que essa pegada que a série vai, sabe? É como se fosse assim, a casa, ela tem os interesses dela... E ela começa a tomar decisões que não são, digamos assim, vontades dos donos, né? Muito boas. Então, é uma coisa que a gente discute muito, essa questão da até onde é seguro, inteligência artificial e tudo mais. É uma coisa que começa realmente a aparecer, principalmente considerando que a nossa casa, assim, é o seu templo, é o ambiente que você está seguro. Sim. E aí, o pessoal começa a pensar, putz, mas será que eu não estou sendo monitorado? Será que todas essas câmeras não estão coletando meus dados? Então, é uma coisa assim que esse seriado traz, e principalmente a questão da segurança. É claro que eles exageram um pouquinho, né? Sim. Mas são coisas que fazem a gente pensar. E eu acho até engraçado fazer uma menção que eu não sei se você percebe isso. Quando eu converso com, vamos dizer, o ChatGPT, eu tenho percebido que ele está ficando mais puxa-saco. Ah, sim. Você percebeu isso? Ele começa a concordar mais com você. Às vezes você traz uma linha de pensamento e ele fala, não, é verdade. Daí você muda a linha de pensamento e fala, realmente é verdade. Aí eu percebo que ele tá tendo, às vezes, uma personalidade que ele quer mais concordar com você que discordar. Daí você tem que falar, não, eu quero que você seja, né, assim, me traga de uma forma fria a análise. Então, é engraçado, porque a inteligência artificial, com o tempo, ela começa também a ter alguns comportamentos, né? A gente tem que ficar de olho nisso. Sim, sim. E pensando em séries mais recentes também, não tão recentes, né? Porque acho que Cassandra é mais recente, mas tem um episódio de Black Mirror da segunda temporada, o último, chamado Natal, que fala sobre essa questão dos assistentes virtuais, que é uma retratação bem interessante, né? Que é você clonar a mente humana e fazer disso um assistente virtual. Pensa, se eu clonasse você, Becker, num dispositivo aqui, e você soubesse tudo que o Becker gosta. Então, cara, o Becker gosta de comida desse jeito, ele gosta de chegar e a casa vai preparar tudo pra você, porque ela te conhece, ela é você clonado ali dentro, Exato. Né? Então, ele traz, assim, essa retratação que é interessante, leva àquela questão da consciência da AI, né? Porque nesse dilema ali, a AI, ela tem uma consciência e ela tá presa dentro de um dispositivo, né? É uma loucura isso, né? Se você pensar. E eu acho assim, tem muita coisa que o Black Mirror traz, essa série. Acho que o pessoal que gosta de tech, você também, mesmo que você não seja da área tech, que você não veja, porque é muito legal, porque ele traz vários pontos que tem uma visão, às vezes, um pouco pessimista do futuro, mas que são pontos que fazem sentido a gente pensar. Mas é uma loucura, né? Porque imagina colocar isso para vender no mercado. Falar assim, olha, eu vou pegar só um pedacinho aqui da sua memória para você ter o maior conforto, porque é você. Sim. Então, ele vai saber exatamente que tipo de música que você gosta, ele sabe suas músicas favoritas, os programas que você quer ver. Então, assim, eu acho que é uma coisa que as pessoas aceitariam. Comenta aí pra você que tá vendo.
se você aceitaria ter a sua mente, vamos dizer, colocada dentro de um dispositivo inteligente. Tô curiosa para ver a sua resposta. Eu não sei, eu tenho medo dessas coisas, né? Eu tenho um pouco também. De receio. E é engraçado que a gente que é muito ligado em tech, a gente pensa muito nisso, né? Mas tem muita coisa que eu acho que às vezes a gente fica empolgado, mas a gente também olha a parte de segurança e tal, que a gente fala, cara, será que mapear minha mente é uma boa ideia? É uma boa ideia? Comenta aí o que vocês acham, gente. Bom, Cá, de tudo isso, a gente agora vai falar de dispositivos smart, né? Vamos aqui para o nosso próximo assunto, que é interessante até o pessoal saber disso, porque existe essa ideia da casa conectada, mas quando a gente começa a falar do produto em específico, do hardware, as pessoas às vezes se perdem um pouco e ficam confusas. Sim. Então a gente vai falar realmente agora de produtos físicos que você pode conectar na sua casa. Vamos começar por onde? Vamos pensar na concepção da casa ali inteligente, né? Primeiro, vamos começar não por dispositivos, mas pelos assistentes virtuais, assistentes de voz e tal. Que seria a Alexa, seria o Google Assistant, a Siri também. Que é legal entender que elas não são um dispositivo, mas é um software que pode ser instalado ali. Você pode ter no seu celular, você pode ter no seu computador, você pode ter no seu hub ali dentro da sua casa. Então, é por isso que tem ali o Echo, que tem a Alexa, né? Sim. Mas não quer dizer que aquilo, a bolinha, seja a Alexa. Exato. Na verdade, é só uma caixa de som que tem o assistente virtual ali, o assistente de voz instalado nela, que é um software que reconhece e a gente consegue falar ali com o software através de linguagem natural, linguagem humana, né? Exato. E é interessante porque as empresas, elas fazem isso por causa do seguinte... Primeiro, para criar uma identidade do produto, né? Para você saber assim, quando eu penso em Alexa, quando eu penso em Google Home ou a Siri, eu tenho que ter alguma coisa física relacionada àquilo. Porque se for uma coisa só na nuvem, as pessoas não geram identificação. Verdade. Mas, como você disse, não tem necessidade de você ter especificamente aquele produto. É um software, um sistema que roda na nuvem. Então, você tem Alexa, Google Home, Siri. Você pode colocar na sua TV. Você pode colocar em outros produtos que não são da própria marca, porque é um sistema operacional. Mas existe essa coisa, né? De você ter que ter a identificação. Porque as empresas tentam trazer uma coisa mais humana para essas assistentes. Então, você ter um ponto físico que você sempre fala, que você conhece, é como se fosse uma pessoa que você tem ali na sua casa te ajudando, né? Verdade. E outro ponto interessante, a gente falar também que a gente tem esses produtos e tem os hubs, que daí o hub também é um software que você pode instalar em vários dispositivos, mas a gente tem Samsung SmartThings, Apple HomeKit, que é como se fosse uma central que você pode ver, vamos dizer, na tela da sua TV e ver tudo lá conectado. Né? Que daí é uma central de controle. Vai ser como se fosse o cérebro da sua casa conectada, ali, da sua casa inteligente, que vai se conectar com diversos dispositivos. Então, quando eu der um comando ali, que a gente está unindo várias coisas aqui, tá? Eu tenho o hub, que controla os meus dispositivos, eu tenho assistente de voz, que vai entender a minha linguagem. Se eu, por exemplo, dou o comando, Alexa, bom dia. E nesse comando eu quero que ela acenda as luzes e ligue o som. Então, ali o hub vai conseguir entender quais são os dispositivos que ele tem que enviar a ação, tomar a decisão, executar aquela ação. Exato. A gente agora ativou a Alexa do monte de gente. Sim. Um monte de gente tá com a luz ligando agora em casa. Sim. Mas é isso. E o hub, só para entender, o hub é como se fosse um mapinha que você pode ver digital. E o hub traz várias informações. Ele traz que luz está ligada, quanto que está consumindo, aí depende da marca, né? Mas é como se fosse um mapa visual para você ver a sua casa. E como a Ká disse, o controle aí são o Alexa e tal, o Google Assistant é a parte de voz, o hardware, né? E iluminação inteligente, que é uma coisa que acho que o pessoal mais usa, acaba sendo iluminação, né? Sim, eu acho que uma das primeiras coisas que eu adquiri foi a questão da iluminação, né? Também. Porque é legal você controlar a intensidade, cor e tal. Até pra gente que grava vídeo, né? Muito bom. Eu uso lá no estúdio tudo automatizado. Sim, é muito bom. Mas tem uma coisa legal que é assim, às vezes você pensa assim, vou automatizar e vou trocar as lâmpadas, colocar a lâmpada inteligente. Tem os interruptores inteligentes também. Verdade. Então, vamos supor, ao invés de você trocar todas as lâmpadas do seu ambiente, você troca o interruptor e aí você pode ligar e desligar sem ter que trocar tudo, né? Exato. É porque é isso que é inteligente, que é interessante. A parte de coisas inteligentes, você tem várias formas de enviar o sinal, né? Então, você imagina assim, você pode pegar uma lâmpada e a lâmpada, dentro dela, ela tem um sistema. Então, você desrosqueia a sua lâmpada normal, rosqueou uma lâmpada inteligente, ela vai receber o sinal de Wi-Fi. Mas vamos dizer assim, você tem na sua casa, sei lá, um gesso, alguma coisa que não dá para trocar, não é uma luz muito específica. Como você falou, você bota um hub, que é o sinal elétrico, né? A energia que manda para essas luzes,
e você tem uma coisa automatizada. Então, você não Sim. precisa... Você pode escolher o caminho que você quer seguir. Exatamente. Né? Tem até a questão das tomadas inteligentes também, né? Vamos supor, Sim. você quer controlar remotamente para desligar e esse aparelho que você quer desligar, ele é analógico, não sei, ele não é smart. Exato. Então, com a tomada inteligente, você consegue ter esse controle E também. lá no estúdio, eu controlo tudo por tomada inteligente. Ah, legal. Porque a gente tem as luzes, por exemplo, de softbox, que não tem a Alexa ou Google, nada integrado. Então, é um sinal elétrico, né? É um sinal de energia. Eu dou o comando para começar a ligar as luzes do estúdio, ele liga a tomada, a luz liga. Eu dou o comando para desligar, ela desliga. Então, assim, é uma coisa bem manual, se você for pensar, mas que funciona super bem, né? É muito bom, né? E a gente tem também, além dessa parte, assim, da iluminação inteligente, você pode, claro, personalizar o ambiente, colocar cores. Eu chego em casa, eu peço, vou ver TV. Aí ele vai lá e muda, coloca uma cor mais quente ou um tom mais azulado. Você pode configurar tudo isso, né? É cromoterapia que chama? É cromoterapia, acho que é isso. E olha, eu acredito muito nessa coisa de luz, viu, gente? Porque a luz quente, ela ajuda você a melhorar o seu sono, o ciclo circadiano. É verdade, faz muita diferença. Então, muita coisa que a gente pensa, assim, às vezes só na tecnologia, mas tem luzes hoje em dia que você coloca na sua casa e o próprio aplicativo, ele tem um ciclo circadiano para você seguir. Então, você determina que você quer seguir esse ciclo, o que ele faz? De manhã, a luz vai estar mais fria. Aí, ao longo do dia, ela vai esquentando e à noite ela fica uma luz bem quente, porque daí você vai ativando a melatonina no corpo, vai dando mais sono. Então, a parte de iluminação, ela pode ajudar tanto na qualidade de vida como no conforto, né? É uma coisa bem legal. Além disso, tem a parte de segurança também, né? São as câmeras inteligentes que conseguem ali detectar e enviar notificações em tempo real. As fechaduras, que, assim, é uma febre agora, a fechadura eletrônica. Sim. A gente tem E smart. é muito bom, né? É, sim. Porque você não tem mais essa coisa de esquecer a chave. Os chaveiros são uma falência. Exatamente. Não esquece chave. Você pode cadastrar, às vezes, digital. Quer dar, por exemplo, putz, eu tô viajando e aí eu preciso que alguém vá lá em casa pegar alguma coisa para mim. Preciso de um papel. Você consegue fazer isso remotamente. Você não precisa pegar uma chave, fazer uma cópia de uma chave, né? Enfim. Então, ajuda muito. E essa parte de segurança é interessante que a gente tem. Aqui no Brasil não tem tanto. Tem bastante câmera de segurança, mas tem sistemas muito conhecidos lá nos Estados Unidos, como o Ring, o Nest, que são câmeras integradas na campainha, onde a pessoa... aqui no Brasil tem também, né? Mas é que os americanos acabam usando mais. Você pode estar em qualquer lugar do mundo... E a pessoa chegando, você atende ela pelo seu celular. Legal, Você pode abrir a porta, você pode monitorar. Então, por exemplo, chegou um entregador lá para você não tá. Você abre a porta para ele, os americanos fazem muito isso. Fica olhando pela câmera, né? Aí a pessoa vai lá, bota o produto, fecha a porta e vai embora. Então, são coisas assim que facilitam muito. E, claro, a parte de segurança que monitora. Então, se a sua porta for aberta... Você está viajando, você vai receber uma notificação que sua porta for aberta. Sim. Se tiver algum movimento na sua casa, você é avisado, né? Então, são facilidades que você vai pensando assim, que realmente tornam a vida mais fácil. E aquela coisa, você não tem a necessidade de furar, de colocar uma central. Às vezes, você vai botar isso, uma câmera inteligente, você puxa um fio e conecta na tomada. Tá pronto, né? Sim. É muito simples. E tem eletrodoméstico também, né? Que é a questão dos robôs aspiradores e tal. E, assim, elevando isso a outro nível, porque a gente tem robôs, tipo, Roborock e tal, Roomba, que eles fazem um mapeamento da casa, né? E eles conseguem saber exatamente aonde tem que passar ali, para saber qual parte ainda não passou, ainda não aspirou. E eles voltam automaticamente para sua central. Maravilha. Autolimpante. A única coisa que tem que fazer é ir lá trocar a água, né? Sim, tem que fazer, né? Alguma coisa a gente tem que fazer, né? Alguma coisa tem que fazer. Mas daqui a pouco eles vão fazer um que você conecta direto na torneira e ele troca toda a água pra você. Né? Sim, com certeza. Mas realmente é muito legal, porque os eletrodomésticos, a gente tem, como você falou, os robôs, a gente tem também as geladeiras. Então, você tem, hoje em dia, geladeiras com tela touch que você gerencia o alimento. Então, você coloca lá o alimento e você avisa para a geladeira, tô colocando, por exemplo, esse arroz aqui na data de hoje. E aí, ele já sabe que é arroz, e arroz é na faixa de 2 a 3 dias no máximo que pode ficar na geladeira. E aí, você abre lá o menu e vai consultar. Putz, será que eu posso comer esse arroz aqui? Daí você abre lá a tela e vê. Isso é legal. Entendeu? Então, isso ajuda muito, porque são facilidades. Não tem mais aquela coisa de você abrir o pote de sorvete e cervejão. Exatamente. Você vai saber exatamente o que é o quê, né? Exatamente então, o que é o quê. Isso é muito legal. E nós temos também a parte de entretenimento inteligente. Que daí, vamos dizer assim, já é uma interação, né? Que você vai ter com algumas coisas. Então, por exemplo, automação da sua sala para uma experiência de cinema. Então, você pode pegar a luz que a gente falou. Unindo tudo, né? Exato, um dispositivo inteligente. E aí, você usa a sua TV.
junto, tudo integrado. Então, eu vou ver TV, vou ver um filme, eu dou um comando para o modo cinema. Aí a tela vai baixar vai colocar já numa temperatura de cor para cinema, a luz já fica diferente, ele configura o som diferente, tudo isso você pode integrar, né? Então, isso é uma coisa bem legal. E tem a parte de energia e utilidades. Você pode ter os sensores e tal, para ajudar a economizar energia e tal, bem legal. Isso é bem legal. Essa parte de energia é interessante porque a energia não tá barata, né, cara? Não tá. Então, você consegue monitorar tudo. O quanto você está gastando, se tem alguma fuga de energia, quais os dispositivos que gastam mais energia na sua casa. Então, você pode saber, por exemplo, nossa, eu estou gastando tanto com o chuveiro, ou a TV, ou a TV está ficando muito ligada aqui em casa. Tudo isso, ele pode te ajudar. Então, tem vários medidores inteligentes, que é como se fosse, vamos dizer assim, um controle por produto. O que torna a sua gestão de energia muito mais complexa, né? Sim, ajuda pra caramba. E se a gente for falar dos benefícios ali, de tudo que a gente falou, quais seriam? A questão da economia de energia, não só por conta dos sensores, mas essa própria questão de apagar, né, quando não precisa mais utilizar, esses comandos automáticos aqui ajudam demais. Tem também a questão da segurança, de você poder monitorar. Acessibilidade, se você tem mobilidade reduzida, cara, você pode fazer tudo por comando de voz, isso é muito bom, né? Então, tem todos os benefícios, mas tem os desafios também. O que você acha dos desafios? Assim, a gente tem a questão de privacidade, que é uma discussão que a gente sempre tem. Tem a parte de dependência, né? Porque você acaba, às vezes, ficando um pouco dependente da internet, de conexão. Se você tiver sem conexão na sua casa, você fala, nossa, eu tenho que agora apertar o switch da luz para desligar a luz. Né? Então, você começa a acostumar com essas coisas. E a parte de AI, que a gente vai ter, assim, quando começar a ter essa integração mais forte, você pode começar a ter falhas de AI. Então, uma decisão errada. Às vezes, ela ligar... Vamos pensar em coisas mais simples, mas pode ter coisas mais complexas. Então, você vai viajar, ela resolve ligar a luz porque ela achou que tinha alguém na casa e aí você fica com a luz ligada 3 dias lá, entendeu? Que deu um problema no sensor. Você pode ver pelo celular, é claro, mas... Então, tem coisas que podem aí trazer certos problemas. E incompatibilidade entre as marcas, né? Mas eles têm solução. A questão do protocolo, que a gente está evoluindo para, assim, cada vez mais dispositivos utilizando esse protocolo universal, para a gente não ter essa dor de cabeça, né? De compatibilidade entre ecossistemas. E falando de ecossistemas, né, a gente falou um pouquinho deles no começo, mas quais seriam os principais que a gente tem hoje? A gente tem... a gente fala de Google Home, que é bem conhecido. A Alexa, né? É bastante conhecida aqui no Brasil também. Eu acho que é uma das que mais tem volume, digamos. O Google Home é legal porque ele tem a integração com Android, né? Sim. Então, quem é usuário de Android ali tem a integração que é bem legal. Tem o Apple HomeKit, que é bem interessante para quem tem... eu tenho bastante dispositivo Apple e sei que a integração deles é muito boa. Então, tipo, quando você tem um iPhone, um macOS, um MacBook, né? E um smartwatch da Apple, né? A integração deles é muito boa. E levando isso para o nível de casa, é muito bacana. Só que tem o custo, né, cara? Porque... mais caros, eles são mais caros, mas tem também outro benefício, que é a questão da privacidade, que a Apple é uma empresa que está sempre preocupada com essa questão dos dados, isso a privacidade e tal, né? Isso. É uma coisa que a Apple sempre traz muito forte, né? Tanto pro software dela, seja em qualquer dispositivo. Exatamente. E claro que a casa inteligente não foge disso. Sim. Já no caso, por exemplo, da Alexa... de desvantagem, porque assim, a Alexa é uma das mais utilizadas. A gente tem a questão de... Ela tem muita variedade de produto, né? Faz link com muita coisa, por causa do Matter também. Mas ela depende mais da nuvem. Então, se você tivesse a internet alguma coisa, o processamento interno ali é muito limitado. Exatamente. Né? Você não consegue controlar muita coisa. Depende muito da nuvem, né? Eu acho que esse é um fator que eu penso, assim, de uma evolução que a gente precisa ter, né? Romper um pouco dessa dependência da nuvem, especialmente em relação à AI. A gente poder, de certa forma, computar um pouco do raciocínio ali, né, usar o Edge Computing para ter um pouco desse processamento no hardware do dispositivo mesmo e não depender tanto da nuvem. Eu acho que a gente está evoluindo nesse sentido porque tem chips super poderosos hoje em dia que a gente vai poder integrar isso nos nossos aparelhos e ter ali a inteligência localmente. A Apple já está evoluindo em relação a isso, né? Que ela tem o chip dela e tal, e parte da inteligência artificial dela roda diretamente no dispositivo, né? Isso ajuda muito, né? Por causa da velocidade. Demais. A Alexa, ela também tá agora... Alguns dispositivos, ele tem já um processador interno, mas é mais limitado, sabe? É bem mais limitado. Ele ajuda a aumentar a velocidade do processamento
mas não é um processamento local, a gente poderia dizer. Sim, Então, sim. é uma coisa que realmente para o futuro acho que vai melhorar mais ainda. Agora vamos para nossa próxima dinâmica aqui, que é cache de curiosidades. A gente vai trazer curiosidades e fatos ali interessantes sobre essa questão das casas inteligentes, né? Sim. Vamos começar ali de quando surgiu a primeira casa inteligente. Você tem ideia, Becker? Olha, se você me perguntasse assim, eu ia falar, eu acho que é lá para 2000 e pouco. A primeira casa inteligente surgiu em 1966. Ela era chamada de Eco 4. Gente, pra vocês terem uma ideia, né? Era um computador industrial que eles colocaram dentro da casa, né? Ele ocupava 4 gabinetes de 1,80, pesava 360 quilos. Meu Deus, 1,80, agora tinha a minha altura, era 360 quilos tudo. Metade da casa era o computador. Era o assistente inteligente. Sim, sim. E ele tinha controles básicos, assim, de luminosidade, temperatura, ali, relógio, o televisor. Ele era bem básico, mas para vocês terem uma ideia do poder computacional, do tamanho do computador que era necessário para fazer esses comandos básicos, né? E hoje em dia a gente tem tudo isso num negocinho desse tamanho. Minúsculo, né? Não precisa nem ser o físico, pode ser um celular, pode ser um negócio minúsculo. Então, exatamente. É impressionante ver como evoluiu, né? Evoluiu pra caramba. E é engraçado que antigamente as pessoas deviam olhar isso e falar, gente, esse povo tá louco. Até parece que isso aí um dia vai ser plausível, né? Nossa, quem vai colocar uma geringonça dessa dentro de casa? Então, é muito legal. Mas eu não sabia que era, 66. E a gente até ficou pensando, será que isso tem alguma correlação com o nome Echo? A gente ficou pensando nisso, né? Que é o produto da Amazon. Interessante, talvez tenha. A sigla significava Electronic Computing Home Operator. Né? Então, a ideia era mais ou menos Fazia sentido que você tinha que ter um operador gigante lá, né? E temos também uma curiosidade que isso eu descobri faz pouco tempo, né, cara? Que as lâmpadas podem ser hackeadas para roubar dados via oscilação de luz. Que loucura é essa? Sim. Como é que funciona isso? É um tipo de ataque que a gente chama de light commands, né? É uma coisa muito, muito louca, gente. Mas vamos lá. Segue o raciocínio aqui. Vamos lá, vamos tentar acompanhar. A pessoa vai hackear a sua lâmpada e ela vai conseguir oscilar a frequência dela para enviar comandos, tá? Comandos para alguma hub ali, inteligente da sua casa, que tenha microfone óptico, né? Porque esses hubs não têm só microfone convencional, eles têm microfone óptico que captura ali essas vibrações de luz para transformar isso em sinais elétricos. Então, acontece que se a pessoa consegue hackear uma lâmpada para emitir esses sinais, emitir essa frequência ali, ela consegue enviar comandos para o seu hub para fazer ações que você não quer que faça. Por exemplo, roubar dados, executar ações dentro do seu hub, né? E é muito legal a gente pensar, porque isso parte da base da computação, que é os zeros e uns. O zero, luz apagada, luz acesa. Então, através dessa oscilação de frequência, você consegue se comunicar com a máquina em linguagem de máquina. Eu achei isso fantástico. Isso é uma loucura, gente. Parece coisa de filme mesmo, né? Sim, exatamente. Como é que pode um negócio desse? E eu não sabia que esse sensor, os hubs, alguns tinham um sensor óptico. Sim. Que ele capta luz, né? Como você falou. Então, olha só, você vê como as pessoas são geniais, né? O cara fala assim, não, eu vou me comunicar pela luz com o seu dispositivo e dar comandos. E aí ele pode ativar, se ele quiser, uma câmera, alguma coisa na sua casa, um robô. Eu lembro que teve uma vez que também, isso é até curioso, que o pessoal, alguns hackers invadiram os robôs, não sei se você lembra disso, os robôs aspiradores. Sim. E ficavam mandando mensagem, porque tem alguns que tem som. E aí eles ficavam falando pelo microfone do robô e andando pela casa da pessoa. Essas coisas de louco que acontecem, né, gente? Sim. Mas é muito interessante. E a gente tem também um caso de assistente virtual que já gravou conversa privada e enviou para contato aleatório. O que aconteceu nesse caso? Nesses casos, assim, esses assistentes, eles têm as que a gente chama de wake words, né? Que é, por exemplo, Alexa ou OK Google, né? Que são palavras que você acorda o assistente para ele começar a te ouvir. Só que acontece que o assistente, ele entendeu o que era um comando, na verdade, uma conversa privada. E ele começou a ouvir essa conversa, executou alguma ação que estava relacionada ao contexto da conversa e enviou conversas privadas para um e-mail aleatório lá. Devia pegar, Meu Deus, contato, ele deve ter ouvido o nome do contato e mandou. Exatamente. Pegou a conversa fora de contexto, entendeu como um comando e executou aquilo, né? E é uma coisa, assim, que evoluiu bastante, né? Desde que surgiram essas tecnologias, evoluiu bastante. Mas acontece ainda hoje em dia. Você tá lá falando algum assunto, aí, de repente, a Siri, oi? Assim, do meio da conversa. Acha que você falou com ela, então tem muito dessa coisa. Isso acontece mesmo. Às vezes a gente acontece quando você tá gravando um vídeo e ela falar com você no meio do vídeo. Exatamente. Isso acontece também. Às vezes a proximidade, uma coisa que eu percebo, é a proximidade do relógio, às vezes ela detecta também, porque ela acha que você tá falando com ela. Mas, assim, são problemas que... acidentes de percurso, né? Essas coisas acontecem, são casos mais específicos, não é que
não seja seguro você ter dispositivo inteligente na sua casa. Sim. Eles fazem os acertos, são casos muito esporádicos, mas acaba acontecendo. É mais um quadro de curiosidade que a gente trouxe aqui pro pessoal. Exatamente. E agora vamos falar do futuro das casas inteligentes, né? A gente falou o que a gente já tem agora, o que a gente pode pensar ali pro futuro ali de evolução, pensando em AI, com essa integração com esses dispositivos. O que você tem em mente ali para falar pra gente? A primeira coisa que a gente pensa, assim, são as assistentes com AI generativa, né? Com a inteligência artificial generativa. Quando a gente fala generativa, o que significa? Ela muda um pouco o contexto que a gente tem hoje em dia, que é você dar comandos básicos e receber respostas básicas. Então, você fala, sei lá, acenda a luz, ou né, aumente o volume, e você tem que sempre chamar ela para dar o comando. Se você continuar a tentar falando com ela, ela não vai entender. Então, vamos dizer, se eu ativo ela e peço várias coisas, acende a luz, já marca para mim o horário no dentista e não sei o que lá. Ela já se perde toda. A generativa é uma resposta mais natural e ela tem uma ação mais complexa. Então, sim, a interação muda, né? Totalmente. Porque ela consegue quebrar aquele comando em um raciocínio, né? Que é o que o LLM faz. Então, ele pega aquele comando, ele processa, ele pensa em cima daquilo, ele meio que quebra em ações que podem ser feitas e aí ele vai executar aquelas ações. É diferente de um assistente que tá ouvindo a comandos específicos, né? É realmente uma conversa fluida e natural ali com esses dispositivos. LLM é um grande modelo de linguagem, né? Por trás do chat GPT, a gente tem o GPT, que é um grande modelo de linguagem ali, que vai simular a inteligência humana através de probabilidade. Então, não é, de fato, uma inteligência genuína, mas ele vai encaixar ali as palavras em relação à probabilidade de acordo com os dados que ele foi treinado, né? Mas ele consegue chegar em resultados surpreendentes ali, realmente quebrando ali em ações ali que podem ser executadas. E esses modelos têm evoluído bastante, né? Antigamente, eles basicamente processavam isso em probabilidade, agora eles conseguem quebrar as tarefas que podem ser feitas e, a partir disso, processar novamente e chegar numa forma mais assertiva de responder. Nossa, isso é muito legal. Ou seja, tudo para a gente poder ter uma resposta mais natural. Sim, né? Exatamente. Outra coisa também que a gente fala bastante agora do futuro, é muito legal essa parte do futuro, porque assim, é tanta coisa que a gente consegue cruzar que o número de ideias é imenso. Mas a gente tem a parte de robôs de serviço, fala um pouquinho pra gente, robô de serviço, cães robôs como é que isso já está acontecendo hoje em dia, sim, acho que na China, né? Sim. Na verdade, assim, esses robôs, esses cães robôs, a gente já tem hoje no mercado, assim, eu vejo vários vídeos de pessoas comprando esses robozinhos ali para colocar em casa, só que eles não são tão acessíveis assim. Eu acho que vou comparar um pouquinho a chegada dos robôs aspiradores, que foi, sim, né? Eles eram muito caros, agora foi barateando. Agora a gente tem esses robôs que tem essas câmeras 360 graus, eles podem detectar diversas coisas e podem ajudar em tarefas simples, né? Na China, a gente já está utilizando isso, né? Tem uma cidade chamada Mianyang, que é no sudoeste da Península Chinesa, que eles utilizam cães robôs, né, em patrulha, juntamente com policiais ali, justamente por essa capacidade de poder monitorar 360 graus a câmera. Eles conseguem detectar também o uso de aparelhos nas redondezas, então ajuda demais nesse sentido. Muito legal. E eu vi também eles usando esses robôs, que a gente está falando de um robô assim, mais complexo, realmente uma coisa que é cara hoje em dia, mas que vai se tornar mais utilizável, que ajudam pessoas que têm algum tipo de restrição, né? Então, ele consegue, vamos dizer, abrir a porta, ele consegue colocar uma louça na máquina. Então, você começa a ter como se fossem os Jetsons mesmo, que são os, sim, robôs de assistência. Tem até, a gente está vendo hotéis que estão utilizando robôs que dobram roupa, botam roupa para lavar, tirar roupa, e aí eu vi um vídeo que a câmera fica ali mostrando os robozinhos trabalhando. E ele trabalha 24 horas, sem parar, e faz o serviço para qual ele é definido. Então, assim, isso muda também a questão da indústria de trabalho e tudo, sim, mais. Mas a gente vai começar a ter isso na nossa casa daqui a um tempo. Sim, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho de materiais inteligentes. O que seria isso? A gente tem, por exemplo, a possibilidade de ter vidros, né, que entendem ali a luminosidade para adequar a opacidade. Me lembra muito aquela questão das lentes transitions dos óculos, né? É verdade. É uma tecnologia, né? É uma tecnologia. Mas a gente tem também a questão ali dos pisos, né? Que podem gerar energia quando você está andando sobre eles, né? Transformar a energia mecânica ali do atrito em energia elétrica. Isso loucura, é muito legal. Cara. E é engraçado assim, que você pensa... Quando a gente fala o pessoal pensa num piso que você vai ficar andando e vai ficar balançando dentro da sua casa. Mas não, são pequenos movimentos que você nem percebe, né? No piso da sua casa, que gera uma força mecânica e pode ajudar no uso da energia da sua casa e em várias outras coisas. Tem estradas que já utilizam, conseguem carregar os carros também, né? Quando os carros estão andando, que é mais ou menos essa ideia. Então, você começa a ter
coisas que você às vezes nem vai saber quando isso for mais, digamos, normal no dia a dia, que você nem vai saber, mas que tá tudo lá integrado na sua casa. Então, Sim. essa parte de você usar o mundo real realmente para interagir com AI e com outras coisas, né? E também tem essa aplicação na área da saúde, né? Que é muito legal, gente. Tem um High Mirror, que é um espelho que consegue medir a pressão arterial, né? E umidade da pele. Isso é loucura. Loucura, cara. Isso é muito né? louco. Você pode até instalar certos sensores ali no banheiro para medir, analisar resíduos e tal. Então, eu penso que hoje, né? A gente está, por exemplo, com o smartwatch que mede nossos batimentos e uma série de sinais vitais. A gente está o tempo inteiro sendo monitorado em relação à saúde. Isso é muito legal, cara. Isso ajuda a gente a se cuidar mais, né? E a identificar precocemente. Eu tenho diversos amigos ali, casos de pessoas, né, que realmente tiveram as suas vidas salvas por esse tipo de tecnologia, né? Poxa, Carol, você está muito estressado ou o batimento está muito acelerado, então você já consegue ali prever alguma coisa que pode acontecer, né? Muito louco. E realmente isso é verdade, viu? Porque tem vários casos que a gente vê notícia de pessoas que tiveram alterações detectadas no smartwatch, foram até o hospital. E aí, teve gente que acabou, às vezes, no hospital passou mal, teve um infarto, alguma coisa, foi salva, né, por estar lá. E também pessoas que encontraram problemas de saúde muito graves. Claro que não são dispositivos médicos, mas eles ajudam a dar um direcionamento para você entender como está a sua saúde de forma geral. Então, e a gente tem os wearables, que a gente chama, né, que são os vestíveis. Mas quando a gente fala do monitoramento de saúde em casa, é uma loucura, porque tem uma feira que chama CES, que é uma feira lá em Las Vegas. E lá é uma feira gigantesca que tem várias tecnologias novas que estão chegando e as empresas vão demonstrando isso. Essa parte de espelho, tinha vários espelhos que já estão sendo utilizados em lojas, até que você coloca o seu rosto e aí ele consegue falar assim para você, você tem que usar tais produtos, aqui tal produto para o seu olho, aqui porque sua pele está muito seca. Ele te dá um monte de defeito para corrigir. Você sai triste de lá. Sai triste de lá, fala, nossa, tô acabado, gente, vou passar um monte de produto aqui. Mas as lojas já utilizam isso. E isso, como você diz, vai para casa. Então, como a gente tem alguns filmes futuristas que você vê a pessoa, ela acorda de manhã, daí ela olha no espelho, o espelho já dá todos os dados para ela, daí ela vai lá, faz um xixi, ele fala assim, tá faltando vitamina C, você tem que tomar vitamina C hoje, já dá vitamina C para você. Então, assim, são coisas que vão medir você, vão ajudar na sua qualidade de vida, mas a AI é muito importante porque ela faz todo esse cruzamento de dados. Então, antigamente, nos dispositivos vestíveis, a gente tinha muito dado coletado, mas pouco uso desses dados. E as empresas hoje, elas estão dando esse destaque, que elas têm algoritmos que elas pegam vários dados que você, né, que é coletado, para te falar, você precisa dormir melhor, como se fosse um coach para te ajudar no dia a dia da saúde. Então, isso que é importante da AI, porque ela passa a fazer esse uso desses dados, né? O ser humano, ele não consegue processar um volume de dados tão alto assim todo dia. E aí que entra a maravilha da AI no futuro. E tem essa possibilidade da hiperpersonalização, né? Eu falei dessa questão da saúde, mas a gente também tem sensores de humor, né? Coisa de louco. Imagina um sensor que consegue detectar o seu humor, a sua variação ali de estresse e consegue adaptar ali a experiência para melhorar. Poxa, a Carol tá muito estressada hoje. Deixa eu pedir uma comida. Colocar uma musiquinha mais relax, uma luz mais amena para ela. Sim, colocar um negocinho assim. Imagina, gente, que maravilha. E é engraçado que a gente pensa assim, mas como que ela vai detectar o seu humor? Assim, pelos dados, os wearables já conseguem detectar se você está estressado ou não, por batimento cardíaco, oxigenação do sangue, várias outras coisas. Mas, às vezes, a sua forma de andar, a sua forma de... Por exemplo, o sistema pode ver que você está pisando um pouco mais forte no chão, você está colocando a coisa na mesa um pouquinho com mais de força, porque você está um pouco irritado. E é engraçado que, assim, a gente não percebe esses parâmetros. Mas o sistema que analisa todos os nossos dados, ele percebe isso. Você tem cachorro? Tenho cachorro. Ele não percebe quando você está irritado? Totalmente. Porque ele observa a gente o tempo todo. E que tá triste e tal. Muda muito, exatamente. Então, assim, a AI vai ser isso, né? Agora, isso é uma coisa que pode incomodar as pessoas também. Né? Então, assim, tendo todo esse nível de monitoramento, será que as pessoas vão ficar confortáveis em serem tão analisadas? E o uso dos dados? Aí são coisas que surgem, né? Aquela questão da privacidade, né? Exatamente. Agora tem uma coisa legal, falando de casos de uso real, né?
Quem é antigo vai lembrar do filme Robocop, né? Os millennials lembrarão. Um clássico. Então, é um clássico. Você tem um robô lá, policial e tal. Então, hoje a gente já tem isso na vida real, né? Em algumas regiões dos Estados Unidos, eles usam que, na verdade, o nome é HP Robocop, que é um robô específico de uma empresa específica do Vale do Silício, que ele é utilizado para patrulhamento. Então, ele consegue ter essa câmera 360 e ele consegue escanear 1.200 placas por minuto. Meu Deus do céu. 1.200. 1.200 por minuto. Gente do céu. Não, e é por isso que a gente fala o poder de processamento, né? Exatamente. Então, no monitoramento desse, às vezes ele pode ver uma pessoa que está com um comportamento meio estranho, que o sistema já tem lá numa base de dados que aquilo tem que ser observado. E aí ele já avisa um sinal para a polícia ficar de olho. É meio Black Mirror, né? Sim, sim. Mas isso já está ocorrendo nos Estados Unidos. Estados Unidos. Inclusive, falando que eu fui pro Piauí recentemente, né? E eu fiquei sabendo que eles já estão utilizando várias coisas de inteligência artificial para negócio de placas também, e análise comportamental, reconhecimento facial, já nas suas patrulhas. Então, assim, não está tão longe aqui. Não. Aqui no Brasil, a gente já está aplicando isso. É uma realidade meio que já está acontecendo, né? Já tá rolando. E nós temos também os cães robôs na China, como você tinha falado, que eles dão apoio, né? E uma coisa que eu vi que eu achei interessante, olha só o que o pessoal está fazendo. Esses cães robôs, tem alguns lugares que o pessoal vai visitar turístico, então vai lá na Muralha da China. E aí eles estão alugando esses cães robôs para levar carga para as pessoas. E aí coloca lá a mochila, seja o que for, e o cãozinho vai acompanhando a pessoa para a pessoa não levar peso, né? Então, assim, são coisas que você vê que podem ser utilizadas também numa casa inteligente, né? No seu dia a dia. Então, você chega na sua casa, você tem um robô que você bota todas as compras, ele vai e guarda para você as compras, né? Então, a gente começa a relacionar tudo. E tem uma cidade da Toyota. O que é isso? Uma cidade inteligente da Toyota. Eles criaram uma cidade, tipo assim, toda futurista lá, com AI, com energia renovável e tal, toda ecológica lá, perto do Monte Fuji, lá para 2.000 pessoas, né? Então, aí tem todas essas tecnologias integradas que a gente tá falando aqui, né? E pior que eu viajei, né, pro Japão recentemente, e eu não sabia dessa cidade. Se eu soubesse, eu tinha ido lá ver, gente. Ela fica perto, como a Cádiz do Monte Fuji, chama Woven City. E assim, é uma cidade que foi criada para fazer como se fosse um teste real para cidades do futuro. Então, você tem casas com AI conectadas, você tem carros também, né, que são utilizados ali no dia a dia com tecnologias de regeneração de energia e várias outras coisas. Então, o objetivo da Toyota é criar uma cidade toda com uma infraestrutura conectada e que ela possa ser ajustada ao longo do tempo, né? Sim. Então, isso já está ocorrendo. E eles pretendem aumentar o número de habitantes nessa cidade. Coisa de louco, né? Coisa de louco, né? Como se fosse um laboratório. Exatamente, um laboratório em tempo real. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora vamos para a nossa terceira dinâmica, mas antes eu só queria lembrar vocês de que estão vendo aqui o podcast da TIM, né? Lembrando que a gente tem... Vamos ter vários capítulos aqui. Esse é o segundo que a gente está fazendo, né, Cá? Sim, é o segundo. Mas teremos muitos ainda, né? Sim, com certeza. E não esqueça de vir aqui na loja da Oscar Freire conhecer, tá? Porque é uma loja conceito da TIM, onde você consegue testar produto, é um ambiente super agradável. E você não vem aqui só para ver o seu plano da TIM. Você vem aqui para ver um monte de coisa, né, Cá? Tem dispositivo, tem os ambientes, a experiência que você tem aqui. Vale super a pena conhecer. Uma loja super bonita. Então, venha, esperamos vocês aqui. Gente, agora nós vamos aqui para o Testando na Prática, que é uma outra dinâmica que a gente faz super legal, onde mostra um produto para vocês de tecnologia, e o produto de hoje é o EcoShow 15 de segunda geração, que tem uma tela de 15 polegadas, uma tela Full HD super prática com a Alexa integrada, e você encontra aqui na TIM por R$ 2.199 no plano TIM 100 GB, e é por tempo indeterminado, tá? Então não demora para aproveitar essa oferta. Você que está ouvindo o podcast, a gente vai narrando, né, Cá? A gente já convida você para vir na loja da TIM para ter mais informações sobre o produto, mas a gente vai mostrar e vai falar um pouquinho sobre ele aqui, né? Exatamente. Então aqui, gente, nós temos o hub inteligente que a gente falou para vocês, onde a gente consegue ver vários quadradinhos que tem vários produtos conectados. As luminárias, a gente tem uma câmera 360 que, se eu clicar, ela vai abrir e mostrar pra gente, olha só. E aqui a gente consegue ver a loja da TIM, aqui na Oscar Freire. Olha que beleza, gente, a loja conceito, cheio de produto aqui pra você vir conhecer, muito legal. Então você pode ter acesso em qualquer lugar do mundo que você tiver, tá bom? Você pode conectar várias câmeras que você quiser, de marcas variadas, então a Alexa tem esse suporte. E depois a gente tem outros menus aqui, como por exemplo os interruptores, que se eu clicar,
ele vai mostrar para mim aqui, olha, eu posso desligar, acho que eu devo ter desligado aqui a loja, alguns interruptores na loja, e a gente consegue ver também, por exemplo, a parte de luminária, olha, eu já liguei por aqui, só de encostar no botão eu já ligo, posso ver a parte de grupos, que você pode criar grupos para configurar suas luzes, som, o que você preferir, tá? Então, esta é a central de controle que você tem aqui nessa tabela, tela de 15 polegadas. Você pode colocar isso aqui preso aonde você preferir, na sua cozinha, na sua sala, é muito prático. E aqui também vou mostrar o menu inicial aqui, que você pode personalizar com vários widgets que você gostar. Então, por exemplo, você pode colocar aqui a sua agenda de hoje, né? Uma to-do list de tarefas que você precisa fazer, lista de compras. Você pode personalizar e colocar quantos você quiser aqui. E é legal que ela já vem integrada com a Fire TV, né? Tem a experiência da Fire TV, ou seja, Prime Video, Netflix, YouTube. Você pode assistir aqui na sua Echo. E uma coisa bem legal, minha tia usa a Echo, né? E ela coloca na cozinha dela. Então, ela tá fazendo as receitas ali, vendo o YouTube e tal. É super prático e você pode personalizar do jeito que você quiser. Então, mostrando aqui na prática, né? A gente pode customizar com widgets. Por exemplo, eu venho na galeria aqui, posso colocar ali os meus atalhos para personalizar a minha tela principal. Por exemplo, posso colocar os meus contatos para ficar mais fácil de eu ligar. Posso colocar aqui também música, né? Posso colocar notas ali na minha tela inicial para poder facilitar. E tem várias opções que você pode ir colocando ali na sua casa inteligente, né? Até integração, clima e tal, né? Tem várias opções que você pode personalizar totalmente a sua experiência aqui. E uma coisa bem legal, né? Falando que tem a oferta, né? Então, tá por R$ 2.199 no Team Black Família 100 GB. E vem aqui na loja da Team para você saber mais informações, lembrando que é por tempo indeterminado. Então, aproveita. Agora, vamos para um guia prático. Como começar a montar a sua casa inteligente, pensando também no custo-benefício, para a gente não gastar muito. Qual que seria esse mapa ali de passo a passo que a gente pode fazer? Ó, tem várias coisas que a gente pode dar de dica, que a gente vai no passo a passo para você que está pensando em começar ou melhorar a sua casa inteligente, né? Pode fazer. E realmente essa questão da forma econômica é muito importante, porque muita gente pensa que tem que gastar muito dinheiro para fazer uma casa inteligente. Sim. Mas você imagina que é como se fosse um Lego, que você pode ir montando aos poucos e de acordo com a sua necessidade. Então, você vai comprar algumas coisinhas, sente, configura, sem pressa, vai fazendo conforme, e aí você vai se apaixonar e vai querer uma casa super conectada. Sim, até naquele exemplo que a gente falou, né, por exemplo, ao invés de trocar todas as lâmpadas smart, você troca o interruptor, que já te adianta nesse sentido, então vai até do dispositivo que você vai usar, né? Exatamente, isso é uma coisa importante de pensar, o que você pode fazer, né, para economizar e o que é mais prático para você também, né? Mas a primeira coisa é a gente escolher o assistente compatível, qual que você vai querer que controle as suas coisas. Então, é importante pensar como primeiro ponto, porque baseado nele, você vai pensar quais os dispositivos que você vai conectar, né? Então, a gente está falando de você pensar se vai ser da Amazon, uma Alexa, Google Home e Siri. Google Home e Siri. Tem a Apple HomeKit, né? Tem também a Samsung SmartThings, que você pode utilizar, né? Pode. Então, a Samsung SmartThings, ela vai ser mais um hub. é um hub, exatamente. Né? Mas que também funciona se você quiser buscar os produtos. A ideia é pensar no ecossistema primeiro, né? Seja para você pensar depois dos produtos. Por exemplo, né? Eu gosto muito dos produtos da Apple. Então, para mim, faria sentido começar pelo Apple HomeKit, porque tem essa integração ali. Mas aí tem que pesar a questão do custo-benefício, que a gente já falou anteriormente. Mas eu acho que o legal é você pensar em qual desses ecossistemas você está mais habituado, né? Exato. Porque essa conexão com o que você já usa vai ser importante. Isso. Eu, por exemplo, tenho bastante coisa da Amazon, da Alexa. Então, para mim, vale mais a pena. E aí, quando eu vou comprar os produtos, eu procuro sempre que seja compatível com a Alexa. Mesmo que às vezes não seja da mesma marca. Porque as marcas, às vezes, elas têm, digamos assim, aplicativos da própria marca. Mas ela também conversa com a Alexa. E aí é mais fácil. Porque se você comprar, vamos dizer, 3 lâmpadas inteligentes diferentes, você vai ter que usar 3 aplicativos diferentes para controlar as lâmpadas? Não, então você vê se é compatível com a Alexa ou com o Matter, por exemplo, né? Que é um padrão universal, né? Exato, e aí facilita. Agora, o segundo ponto que é muito importante é qual, cara? Escolher os dispositivos com a sua necessidade. Eu acho que o princípio é pensar o que eu quero automatizar na minha casa, né? Por exemplo, se for economia de energia, né? Se for a praticidade da iluminação, beleza, vamos começar por aí? Então, o que eu posso fazer? Usar interruptor, ou trocar alguma certa lâmpada que eu queira ter um pouco mais de personalização para poder mudar a intensidade, a cor. No nosso caso, que a gente grava conteúdo, né? Até interessante por conta do estúdio e tal. Então, você vê a sua necessidade, a partir dessa necessidade, você vai fazer a integração e ver ali também o benefício que você teve. Não, compensou o investimento, porque realmente trouxe a praticidade. Porque muitas vezes você vai pensar assim, quero automatizar.
Aí você automatiza coisas que nem fazem tanto impacto no seu dia a dia, né? Poxa, coisa que você nem usa. Então, acho que Exatamente. a questão é você pensar realmente na necessidade. Começa por primeira necessidade, a questão da iluminação, da energia, depois você vai avançando e você vai pegando amanhã no que faz sentido ou não, né? Faz muito sentido, porque... E normalmente o pessoal começa por essa parte de iluminação, porque é uma coisa que a gente usa todo dia, você precisa, né, vamos dizer assim, ninguém fica sem luz em casa à noite, e é uma coisa simples de configurar. E aí você fala assim, tá, mas por que eu preciso de uma luz inteligente? Por isso que a gente fala na necessidade. Então, no meu caso, eu tenho dois cachorros, né, lá em casa, o Chai e a Bergamota. Aí, a gente não quer deixar eles no escuro. Só que se eu não tenho a luz inteligente, eu tenho que ligar, eu vou sair de casa. 9 horas da manhã eu vou deixar uma luz ligada o dia inteiro. Então eu posso programar essa luz para ligar às 9 horas da noite, às 6, 7 horas da noite, que é quando o sol se põe. Então, assim, são coisas que você pensa e fala, faz sentido, eu vou economizar energia, não preciso deixar a luz ligada, posso ver se a luz está acesa ou não pelo meu aplicativo, e eu posso, se eu quiser, comprar uma lâmpada e colocar uma lâmpada só para eu fazer esse teste inicial. E aí você vai se acostumando com o sistema, como é que funciona, e você vai ver que rapidinho você vai querer vários outros dispositivos, né? E à medida que você vai aumentando, é legal você pensar na internet, né? Sim. Que é a questão do Wi-Fi, né? Exato. Dispositivos conectados com a rede vai aumentar o seu consumo de dados. Aí tem que pensar na questão do sinal, né? O roteador e tal. É isso, porque a gente, dependendo do tamanho da sua casa, se for uma casa grande, pode ser que o Wi-Fi não chegue em todos os pontos. Isso. E aí pode ser que não funcione direito. Então a gente fala para você olhar sempre os protocolos mais modernos. Um Wi-Fi 6, né? Que é um Wi-Fi rápido que suporta múltiplos dispositivos. Que você imagina, se você não tem dispositivo inteligente na sua casa, hoje vamos dizer que você tenha 2 celulares na sua casa e 2 TVs inteligentes. Você tem 4 coisas conectadas na sua rede. É pouco. Daqui a pouco você coloca 5 lâmpadas, triplica o número de coisas e você não percebe. Então, a gente fala de Wi-Fi 6 e a rede Mesh, né, que é o Wi-Fi Mesh, que é muito importante, que é uma tecnologia que o pessoal às vezes não pensa muito. O que é o Mesh, para o pessoal entender? É uma rede, um Wi-Fi um pouco mais integrado ali, né, que ele vai distribuir aquela conexão e vai melhorar essa questão do alcance, né? Isso, eles chamam de Mesh porque Mesh em inglês é tecido, né? Isso, exatamente. Então, ele cria uma rede... Uma malha. É uma malha, ele cria uma rede conectada onde ela se entrelaça, vamos dizer, você coloca um receptor na sua sala ou no quarto, e ela se entrelaça e forma uma rede única. Então, ela é mais constante, mais rápida, e hoje em dia não é caro para ter um Wi-Fi Mesh. Isso, né? exatamente. Então, é um ponto bem importante. Agora, a gente tem a parte de proteção de dados, que daí você manja bastante disso. Não, a gente teve um episódio completo para falar sobre isso, que eu Isso. recomendo que vocês assistam. Se você não assistiu, não escutou o episódio, que é o episódio de segurança digital, mas é um ponto da privacidade da segurança, né? Por exemplo, você ter autenticação de 2 fatores, porque pensa, se alguém hackear ali o seu hub, por favor, né, ele tem acesso à sua casa inteira. Exato. Então, autenticação de 2 fatores para poder proteger, para você não perder ali o seu acesso, as senhas fortes também, e manter o seu hub sempre atualizado, todos os seus dispositivos, porque tem atualização de segurança Sim. constantemente que a gente precisa ter, né? E é importante ter isso porque, assim, a partir do momento que você coloca uma câmera na sua casa de segurança, se você tiver uma rede de Wi-Fi sem senha, com uma senha fraca, a pessoa pode ter acesso aos seus dispositivos Exatamente. e literalmente vai dentro da sua casa. Então, são cuidados básicos que dão, assim, que são muito importantes para a segurança. Né? E para pensar que a maioria desses dispositivos tem sensores, né? Tem câmera, tem microfone. Então, assim, se você der acesso para isso, para qualquer pessoa, isso pode ser problemático. Então, tem que ter esse cuidado com a segurança, sim. Exatamente. Então, vamos ficar espertos. Agora, uma outra dica que é legal a gente dar é a questão das rotinas. Que o pessoal, quando você começar a ter mais dispositivos, você pode automatizar rotinas. Então, o que significa isso? Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então, basicamente, vamos dar um exemplo prático. Você tem lâmpadas inteligentes espalhadas na sua casa, né? Você vai automatizar uma rotina, você pega várias lâmpadas e cria o grupo da sala. Então, você pega 2 lâmpadas que estão na sua sala, você cria um grupo chamado sala. E aí você vai falar assim, olha, eu quero que a luz da sala ligue a partir das 6 horas da tarde todo dia. E aí só vai ligar aquela parte da sua casa. Então, você começa a criar várias rotinas de bom dia, boa noite, que fazem algumas coisas com os seus dispositivos. No meu estúdio, eu faço isso. Eu falo, bom dia, estúdio, ele liga as luzes para gravação. Você tem a automação de rotina? Não, é uma coisa que eu quero fazer, porque eu tô mudando de casa, de estúdio, eu quero realmente... Até esse episódio é legal pra gente pensar ali como que eu vou montar, mas é interessante, né? Acho que ajuda demais. Imagina, bom dia, todo o setup de iluminação montado. É muito fácil, porque você imagina só, toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu tinha que ir lá
e ligar 6 luzes. Aí ela ligava uma, ligava outra, né? Agora eu falo, Alexa, vamos gravar. Aí, pum, ela vai lá e liga todas as luzes. Eu falo, bom dia estúdio, ela liga os 2 ar-condicionado, liga o purificador de ar e eu posso setar a temperatura também pelo comando de voz. Parece coisinha boba, gente, mas que quando você acostuma, traz uma praticidade, uma economia de tempo e é confortável, né? Sim, basicamente o que você vai fazer é, você vai criar um comando e a partir desse comando para ela executar algumas ações, né? Igual você falou, desligar a luz e tudo mais. Que, cara, ajuda demais. Demais. Depois que você tem, você não quer voltar atrás. Sim, com certeza. E agora a gente tem a parte também do hub que a gente falou, né? Que é importante você investir num hub se você tem muito dispositivo. Sim, é porque, vamos supor, tenho uma lâmpada smart, aí beleza, aí consigo contato com meu celular. Tá, ok, mas à medida que você vai aumentando isso, vai ficar insustentável. Então, o hub, assim como a gente mostrou ali no Testando na Prática, é muito importante que você tenha uma central de controle de todos os seus dispositivos para ficar muito mais fácil você gerenciar isso, né? Exatamente. E tem um detalhe, né? Que o hub, ele, muitas vezes, ele tem ele é dedicado para aquilo. Então, o processamento vai ser melhor, a rapidez da conexão dos dispositivos vai ser melhor. E é aquilo que a gente falou. Você tem dispositivos da própria Amazon, às vezes, que ele já tem, vamos dizer, o hub Zigbee lá dentro. Outros não tem. Aí, se não tiver, não tem problema. Você pode comprar uma parte, que normalmente é um controlezinho, assim, bem redondinho, tem de vários formatos, que não é nenhum bicho. Você coloca lá, conecta e beleza, você consegue controlar seus dispositivos, né? Então, como a Ká disse, se você deixar tudo só pro seu celular ou para um sistema, às vezes ele não vai rodar tão bem. Sim. Né? Mas isso é quando você começa a ter muita coisa. Ou às vezes um ar-condicionado. No estúdio eu tive que colocar o hub por causa do ar-condicionado, porque o infravermelho é para mudar a temperatura, né? O meu dispositivo eu não conseguia. Então, são esses detalhezinhos, mas um hub é sempre bem-vindo. A compatibilidade entre diversos dispositivos. O hub ajuda bastante nesse sentido. Exato. E temos dicas extras. Dicas extras, né? A gente falou aqui sobre a questão de hackear, a questão do comando de voz, as lâmpadas e tal. Então, tenha cuidado aonde você vai colocar alto-falantes, né? Por exemplo, essas caixinhas de som que tem microfone ou esses hubs ali, não tão próximos à janela. Por quê? Né? Eles escutam o comando de voz. Então, se alguém quiser ali dar algum comando, ou simular a sua voz, um comando específico que você tenha para poder executar alguma ação que você não queira, vai conseguir porque está muito próximo da janela. Então, mantenha isso um pouco mais distante. Exato. Né? Tem até um vídeo na internet que tem um pessoal que faz as trollagens também, né? Que o cara pega, acho que era, 6 horas da manhã, e ele grita da janela da sacada dele. Você viu isso? Ele grita do apartamento dele, porque tem um monte de prédio em volta, e ele fala, Alexa, tocar samba, alguma coisa assim. Eu vi isso. E aí começa a tocar a música no bairro inteiro, gente. Então, assim, né? Tome cuidado de não deixar seu dispositivo muito perto da janela para os outros controlarem. E a questão de fechadura smart, né? Que ela facilita também, mas muita gente esquece que, às vezes, normalmente ela utiliza a pilha. E se a pilha acabar, tem modos de segurança. Mas é bom você ter uma pilhazinha extra ali, né? Caso você tenha algum problema. Ela avisa por aplicativo e tal, mas às vezes você acostuma e esquece, então nunca esqueça que tudo que envolve tranca, esse tipo de coisa, é bom você saber como é que funciona. Isso. Se ela, por exemplo, se ela parar de funcionar, porque essas fechaduras, muitas vezes, elas têm alguns modos de segurança que você pode botar encaixar uma pilha embaixo, só para ela ter uma energia para você digitar a senha rapidamente e entrar, e depois você troca. Então, sempre conheça o produto que envolve esse tipo de segurança, né? E a gente tem a parte de elétrico, que vendem dados. Sim, conhecer as marcas também, né? Porque, assim como eu falei, né? Sensores que captam informações ali, câmeras, microfones. Então, cara, não coloca qualquer coisa na sua casa, não, Exato. Sabe? Porque é muito perigoso, né? A gente tem até muitas pessoas que cobrem câmera, microfone com esse medo. Então, muito cuidado com os equipamentos que você vai comprar e colocar dentro da sua casa. Afinal, é a sua casa, Exatamente. Né? Sabe, assim, câmera que você viu vendendo num site que é meio suspeito, tá muito barato, você não sabe quem fabrica, usa um aplicativo meio aleatório que você nunca viu na vida. Toma cuidado, Sim. né? Porque tudo que envolve imagem, áudio e tudo mais, é bom você tomar cuidado. E como a gente falou, tem até eletrodomésticos que são conectados, que vendem dados, os dados de uso, né, para as empresas. Então, como a Ká disse, conheça, né, o produto que você está comprando. Se está barato demais, desconfie. Exato. Desconfia que às vezes pode ter alguma coisinha ali. Agora, vamos falar para a gente concluir aqui o nosso podcast. Você acha que vale a pena ter uma casa inteligente?
Super, eu acho que é a comodidade que traz isso, acessibilidade também, mas é aquela questão de você ponderar, né? Cara, não precisa ter uma super casa inteligente com os dispositivos mais caros, com o ecossistema mais caro. Começa pelo que você precisa, que eu acho que hoje faz super sentido. Até naquele benefício de economia de energia, cara. Igual você falou do exemplo do seu cachorro e tudo mais. São coisas, são praticidades que você tem ali que vão te economizar no fim das contas. Com certeza, né? Vai trazer praticidade, conforto, economia. E não é difícil de fazer, né? Sim. E eu vejo muito que a gente falou no começo do podcast de você ter uma casa inteligente sem gastar muito. E um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, às vezes as pessoas, elas, vamos dizer, você está construindo uma casa ou fazendo seu apartamento, e a pessoa fala assim, eu quero ter um sistema de som muito legal na minha casa. Aí o cara coloca um monte de falante no forro, no gesso, que usa um hub específico, que usa um monte de cabo, e daqui a pouco aquilo dá problema. Aí o cara não consegue configurar e não funciona direito, aí ele tem que quebrar o gesso porque o falante não está funcionando. Você pode pegar esses dispositivos inteligentes, espalhar na sua casa, criar um grupo e pedir para tocar o grupo, por exemplo, você fala, tocar música no grupo casa, eu faço isso. Aí ele toca na sua casa inteira, ele liga todos os falantes e começa a tocar música. Então, assim, você tem um sistema de som completo, móvel, que você configura de acordo com a necessidade. Ah, comprei um falante, comprei 2, tá faltando, vou comprar mais um. Então, são coisas assim que você começa a pensar, faz sentido. Então, você consegue realmente economizar bastante de acordo com a sua necessidade, né? Dá para você fazer algo mais complexo, mas sempre tem um jeitinho ali de economizar, né, cara? Sim, não deixe de comentar aqui se vocês têm uma casa inteligente, se vocês estão pensando em fazer essa casa inteligente, qual dica vocês gostaram aqui, pra gente ter esse feedback também. Exatamente. Lembrando que teremos vários outros capítulos. Acompanhe aqui o Tech Team, a gente tem muita coisa de tecnologia legal. Não esquece de vir aqui na loja, né, cara? Tem muita coisa boa pra ver aqui. Muita coisa mais boa pra vocês conhecerem aqui, testarem dispositivos e tudo mais. Conhecer um pouquinho desse universo de casa inteligente que a gente falou nesse episódio aqui. Porque o legal da loja é que, como é uma loja conceito, ela tem ela é voltada para tecnologia. Então, você tem produtos aqui que você pode testar na prática. Você tem, claro, toda a parte de smartphone, de celular. E tem também na parte de cima, que é onde a gente tá, tem esse estúdio, que você vai conseguir ver. E tem a parte de games para você testar aqui em cima. Então, sim, super legal. Para quem gosta de tecnologia e show telefonia e tudo, é show de bola, né? Sim. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por acompanharem aqui esse podcast com a gente. Esperamos vocês nos próximos. E, Cá, muito obrigado por mais essa. Muito obrigada e até mais.